vocês podem perceber nesse mapa, né, a língua espanhola está presente em todos os continentes, como língua oficial ou como língua materna ou como língua não oficial, tá? Nesse mapa a gente vai perceber que os países que estão coloridos com a cor laranja mais escuro tem o espanhol como língua oficial, como língua materna, que é quando a gente nasce no país que fala aquela língua. São especificamente 21 países em todos os continentes, tá? Inclusive na África. Na África, porque aqui não dá para enxergar, mas temos a Guiné Equatorial, que é um país, né, que tem o espanhol como língua oficial. Na Europa a gente tem a Espanha, né? E na América a gente tem México, na América do Norte, temos vários países da América Central e América do Sul, tá bom? Então o espanhol está espalhado por todo o mundo. O espanhol é o segundo idioma mais falado no mundo. A gente só perde para o inglês, né? Porque o inglês, todo mundo fala o inglês. O chinês também é muito falado porque a população chinesa é muito grande, né? Mas quando a gente fala de internet, produções acadêmicas, o espanhol ele fica em segundo lugar, tá bom? Para entender o contexto histórico do surgimento da língua espanhola, a gente precisa entender um pouco a história da Península Ibérica. Exato. A Península Ibérica, né, foi onde o espaço geográfico, que aqui, ó, dá para ver, onde hoje é a Espanha, Portugal, França. Então, a Península Ibérica foi onde surgiu o espanhol, né, na Espanha. Mais especificamente numa região chamada Castilha, tá? A gente vai já falar um pouco sobre esse contexto histórico. E depois, com a colonização dos espanhóis na América, aí o idioma foi se espalhando por outros países, por outros continentes, tá bom? Então, todo esse processo resultou no segundo idioma mais falado no mundo atualmente, com mais de 550 milhões de falantes. É muita gente que fala o espanhol, não é verdade? Então, gente, como eu falei, para entender o contexto histórico dessa língua, a origem da língua espanhola, a gente precisa entender a história da Península Ibérica. Só repetindo, vou voltar aqui, ó. A Península Ibérica é esse espaço geográfico, tá? Onde hoje é a Espanha, é Portugal, a França, mais ao norte, tá? Só que há 3.000 anos atrás não era assim. Não existia, né? Há 3.000 anos atrás, não existia França, não existia Espanha, nem Portugal. Nesse espaço existiam vários povos, né? Com suas culturas e línguas diferentes, tá? Esse espaço aqui era uma região de passagem. Vejam que ao sul temos o norte da África, né? Então aqui, ó, tá pequeno, mas era uma região de passagem. Então na Península Ibérica, né, existia vários povos, né? Tinha os iberos, os celtas, os fenícios, os catarinenses, e cada um deles numa região específica da península e tinham seus idiomas específicos, né? Esse era o período pré-romano, antes da dominação, vamos dizer assim, dos romanos nessa região, porque essa região ela foi dominada pelos romanos, que aí trouxeram, né, mais especificamente no século II, que foi quando chegou os romanos na Península Ibérica, tá? A partir do século II, os romanos chegaram na Península Ibérica e trouxeram também sua cultura e a sua língua, que nesse caso era o latim, tá? O latim. Isso é muito importante. Vocês vão perceber que
Talvez você já tenha se questionado. Professor, o português parece muito com o espanhol, né? O francês também parece muito com o espanhol. Mas entendam, o português, o espanhol, o francês, o italiano, realmente são línguas que se parecem. Mas por que elas se parecem? Já se questionaram? Porque elas têm como base o latim. Hoje é uma língua, vamos dizer assim, uma língua morta, porque não se fala latim. Mas porque continuamos estudando o latim? Porque o latim é a base de vários idiomas, tá? É a base do português, do francês, do espanhol, do italiano. Então, elas parecem justamente porque possuem o latim como língua inicial, né? Língua básica, base. Mas com o tempo, elas foram se misturando com outros idiomas, né? E com outras culturas e foram se caracterizando, tá bom? Então, vejam, resumindo esse momento, a Península Ibérica, há 3.000 anos atrás, não existia Portugal, França, era apenas uma região com vários povos, tá? Localizados em várias regiões com seus idiomas. No século II, os romanos chegaram, dominaram aquela região, né? Com sua cultura, com seu idioma latim. E aí, a partir do século VIII, essa região que antes era dominada pelos romanos, os muçulmanos começaram a invadir, né, pelo norte da África, bem nessa região aqui, ó, gente. Lembra que eu falei que era uma região, a Península Ibérica era uma região de passagem, justamente por ter essa passagem entre a Europa e a África, existiam muitos povos. E aí, no século VIII, os árabes começaram a dominar essa Península Ibérica, tomando conta, iniciando pelo sul da Península Ibérica, né? E aí, dominando até tomar conta de quase toda a Península Ibérica. Os árabes, eles trouxeram a sua cultura, né? Muito importante, porque quando há dominação, eles também trazem suas culturas, sua cultura, seus aspectos regionais, seu idioma, né? E enfim. E aí, minha gente, essa dominação árabe na Península Ibérica durou muitos anos, durou mais de 700 anos. E com o tempo, os reinos de Castilha, né, se juntaram com os outros povos, tá? Que nesse caso seriam os cristãos, e eles começaram a lutar para reconquistar o espaço que os árabes tinham dominado, tá bom? Então, para a gente entender, vamos ler aqui esse trecho, né? Na Península Ibérica, está aqui cortado, desde sempre haviam, né, constantes conflitos entre os cristãos e os muçulmanos, que eu falei para vocês, em decorrência da Terra Santa, né, que localizava na região em torno de Jerusalém. É considerada santa para ambas as religiões. No século VIII, os muçulmanos invadiram, né, a península, se apoderando da região, e inserindo não apenas sua religião, mas os seus hábitos. No entanto, no ano 718, aconteceu uma revolta na região de Pelágio, que ficou marcada como o começo da reconquista. Então, lembre essa palavra, reconquista. Objetivando reaver terras que já eram dos cristãos. Então, essas terras eram dos cristãos e os árabes, como eu falei,
dominaram. E aí, a partir do ano 718, aconteceu uma revolta na região de Pelágio, que deu início ao começo da reconquista, né? Da reconquista desse espaço. Mesmo presentes durante 8 séculos na região, então os muçulmanos eles ficaram presentes nessa região durante 8 séculos, né? Os muçulmanos sempre foram considerados intrusos em decorrência da diferença cultural e dos costumes, né? Então, como eles tinham a cultura e a religião bem diferente dos outros povos, dos cristãos, eles eram considerados como intrusos, tá? E aí a guerra entre as duas religiões, então, se tornava cada dia mais intensa e a reconquista perdurou por aproximadamente 8 séculos, tá? Então aí, ó, os cristãos se juntaram, né? E começaram a luta a favor da reconquista dessa terra. E com o tempo, vejam o que aconteceu aí, ó, depois de 8 séculos, né? A região que antes era dominada pelos árabes foram reconquistadas pelos outros povos. Olha o que foi acontecendo aqui, ó. Vocês conseguem perceber o mapa? É um GIF bem legal que representa, né, essa reconquista durante esses anos. Os povos, eles continuaram com suas características, né? Porém, Castilha se destacou perante os outros povos, né? O reinado de Castilha, ele dominou quase toda a Espanha, né? Em Castilha. Lembrem desse nome, Castilha. Por que é importante conhecer? Lembrar esse nome, porque o espanhol, como eu falei já no início da nossa aula, ele surgiu justamente na região de Castilha. Por isso que muitos países hoje nomeiam a língua espanhola como castelhano, tá? E aí, gente, vejam só o que diz aqui. Após expulsarem os árabes da Península Ibérica, os reinos conseguiram estabelecer uma língua oficial para a Nova Espanha. O rei Fernando II de Aragão e a rainha Isabel I de Castelha, ambos católicos, se casaram com a finalidade de unir os dois maiores reinos da região. Então, o rei de uma região, junto com a princesa, né, a rainha da outra região, se casaram com o intuito de fortalecer, né, e consequentemente, fortalecer as forças, né, com essa junção. E aí, isso garantiu que, em comparação com outros idiomas falados na Península Ibérica, como, por exemplo, o catalão, o basco, o leonês, o espanhol ocupasse o território mais extenso, né? Então, o reinado de Castilha era o reinado mais forte daquele espaço. E aí, consequentemente, o espanhol foi tomando forma e se tornando a língua oficial, mesmo existindo outros idiomas, né? Então, dessa forma, olha aqui, ó, para a gente fechar. Dessa forma, o espanhol foi declarado língua oficial do reino e o seu uso se expandiu por toda a região. Então, os documentos eram escritos em espanhol, as obras literárias, enfim. Então, o espanhol fica como língua oficial. Porém, né, sabendo que existiam outros idiomas. Olha só. Aqui a gente tem, perdão. Aqui a gente tem o mapa da Península Ibérica atualizado, tá? Aqui a gente tem Portugal, tá bom? Que tem a sua língua oficial, que é o português. E temos a Espanha, né? Temos a Castilha, reduziu um pouco, tá vendo? Castilha,
e as outras províncias. O espanhol é a língua oficial da Espanha, tá? Esse é o mapa da Espanha. Porém, além do espanhol, existem outras línguas que conseguiram resistir ao tempo. Por exemplo, em Galícia tem o galego, tá? Em Catalunha tem o catalã. Valência tem o basco, tá? São outros idiomas, tá? São idiomas extraoficiais, apesar de terem o tempo histórico semelhante ao espanhol, tá? Ao castelhano, tá bom? Então, vocês já sabem por que em alguns países o espanhol se chama castelhano, porque surgiu na região de Castilha. Nessa região, a gente pode dizer que aconteceu uma salada linguística, né? Primeiro com os povos pré-romanos, depois com a chegada do latim, né, através dos romanos, e dos muçulmanos após esse período. Então aí foi acontecendo uma mistura linguística, onde o espanhol estava aí no meio e criando suas raízes e se fortalecendo. Então, a gente pode dizer que o espanhol ele tem sim contribuições dos povos pré-romanos e dos muçulmanos, né? E claro, do latim, que foi a base de tudo isso, tá? Então, quais são essas contribuições, né? Mais de 65% das palavras do espanhol são derivadas do latim, ou seja, grande parte da língua espanhola tem o latim como base, tá bom? Os 35% das palavras são de vocábulos originários de outros idiomas, como as línguas pré-romanas, o árabe, o gótico, que é uma língua germânica oriental, e o grego, tá? Então, são contribuições de vários idiomas. Então, é uma mistura, né? Uma salada de idiomas, onde temos aí o espanhol, criação do espanhol, né? Então, veja algumas palavras dos povos pré-romanos que contribuíram para o idioma espanhol, né? Temos aí, cerveza, camisa, gancho, palavras como barro, manteca, barranco, né? São de origem ibérica. Outros invasores bárbaros trouxeram palavras como yelmo, guerra, bicote, galardon, blandi e espia, tá? Já os muçulmanos, que também contribuíram para a origem do espanhol, trouxeram, né, o artigo al, tá? Então, é uma contribuição da língua dos muçulmanos, o uso do artigo árabe al, na formação de palavras como almeja, alpiste, almohada, almanaque, alcoolo. Então, vejam que todas essas palavras são de origem, né, muçulmana. E o uso do sufixo i em palavras como javali, né, marroquí, iemeni. Existem outras contribuições. Claro que a gente não vai ver tudo nessa aula, tá? E aí, gente, depois que o espanhol estava consolidado nessa região, né, Espanha, tal, a gente tem a colonização espanhola, né, iniciando mais especificamente no México, numa região chamada Yucatán, e depois se espalhando por toda a América, né? Por toda a América. Mas antes dos espanhóis chegarem na América, vocês sabem que os índios já viviam nessa região, né? Os incas, os astecas, com as suas culturas, com os seus idiomas, tá? E mesmo os colonizadores trazendo o espanhol, né, como língua oficial das escolas e tudo mais, mas já existia uma cultura. E aí
o que aconteceu? Uma mescla. Então, por isso que quando a gente fala de espanhol, a gente percebe várias variações linguísticas, tá? Por uma questão histórica também, regional, tá? Então, o espanhol foi se misturando nessas regiões com as culturas locais, com o idioma local que já existia, tá? E o espanhol nas Américas, né? As variedades do espanhol falado nos países latino-americanos retém ainda mais influência dos idiomas indígenas locais. Então, a grande característica do espanhol americano é a influência da linguagem, né, indígena, que já existia nesse espaço geográfico, como eu falei para vocês. E aí a gente tem algumas contribuições aí, ó, dos astecas para o idioma espanhol. Eles contribuíram com as palavras como tomate, aguacate, que significa abacate, né? Tiza, coyote, chocolate. As palavras de origem aruaque, né? Barbacoa, hamaca, huracão. Existem outras diversas, tá? Que também não vamos ver tudo hoje, tá? Essas são as referências da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do contexto histórico da língua espanhola, da origem da língua espanhola, entendido porque o espanhol é falado por tantos os países, né? E é isso. Vejo vocês na próxima aula. Essas são as referências da nossa aula. Um beijo e até mais.